Olá, alunos, tudo bem? Colegas inscritos no canal, profissionais, estudiosos de elétrica, tudo jóia? Vamos continuar hoje as nossas considerações sobre a NR10, ok? Iniciamos ali aquela parte de CEP, falando sobre o que é que constitui um CEP, suas partes. Hoje a gente vai entrar na parte dos riscos típicos do sistema elétrico de potência, certo? Que foi o ponto de onde paramos na última aula. Bom, nós temos esses riscos que são considerados riscos típicos, que são aqueles característicos do CEP, do sistema elétrico de potência. A proximidade de contato com parte energizada é um risco, né? Que é um risco de choque elétrico. A indução eletromagnética em níveis elevados e num tempo muito longo de exposição pode afetar a saúde das pessoas, né? Certo? A descarga atmosférica, a gente também tem como um risco que pode provocar acidentes, danos físicos, danos materiais. A eletricidade estática pode ser fonte de acidente. O campo elétrico, o campo magnético também pode ser fontes de corrente aí, que pode, de repente, provocar também acidentes no sistema elétrico, tá bom? Então, vamos aqui continuar rapidamente, né, falando sobre os riscos típicos no CEP e a sua prevenção, né? A gente vê aqui nessa primeira fotografia, né, um colega profissional trabalhando aqui na escada, certo? Então, a gente vê aqui, ó, visualmente, né, que a escada ela é de material isolante, né? Os degraus normalmente são de metal, claro, para ser mais resistente, mas nós temos aqui as laterais da escada de material de fibra, de vidro, enfim, de um material isolante. Certo? Ok. Para quê? Para que o colega aqui toque numa parte energizada, ele não vai estar aterrado, né? Porque a escada aqui é isolada. Então, isso dá uma segurança maior ao eletricista. Outra forma de promover a segurança do eletricista, além de utilizar uma escada de material isolado, não uma escada metálica, é também trabalhar nesses equipamentos, né, que são chamados aqui as plataforma elevatória, tem colega que chamou SCAIs, trabalhos com cestos aéreos, certo? Que é um equipamento constituído de cestos feitos de material isolante, acoplado a uma lança, que possui também uma seção dela de material isolante, que está conectada a uma outra seção que é metálica. Mas de modo que o eletricista trabalha aqui dentro de uma plataforma que também está isolada da terra, certo? Então, são formas, certo, de se trabalhar no CEP, isolando um risco aqui de um choque elétrico, porque aí o eletricista ele fica isolado da terra, né? A gente tem aí uma forma de fazer esse isolamento, tá bom? Então, nesse item proximidades e contato com partes energizadas, né, que é um item de risco, quem trabalha muito próximo de partes energizadas, então tem essas opções aí para poder isolar o risco do choque elétrico quando estiver executando sua atividade, certo? Ainda dentro desse contexto, né, a gente tem aqui a questão de a gente utilizar, por exemplo, aterramentos, né, para poder evitar que a pessoa sofra choques elétricos por contatos, seja ele direto ou seja ele indireto, né? A gente tem aqui os aterramentos das carcaças, vão ajudar, né? Porque no caso de haver um vazamento da massa, a gente tem ali um aterramento para poder drenar, né, esse vazamento para a terra, e aí diminuir aqui os efeitos de um choque na pessoa que porventura toque nessa massa, né? Com relação ao toque indireto, seria isso. Com relação ao toque direto, ao contato elétrico direto, a gente teria aí a utilização de alguns componentes muito importantes que tem no mercado, né? Que é com relação principalmente, é o mais famoso, né? O DR, né? O dispositivo residual, que aí qualquer variação da corrente elétrica que passa pela fase que deveria voltar pelo neutro, qualquer variação fasorial desse nível de corrente, né?
Então, o DR vai ser sensível, porque ele tem um anel de ferrite, um toroide, que vai perceber esses níveis muito baixos de diferença fasorial de corrente. Então, quando existe uma diferença aí muito sensível, que é no caso quando alguém sofre um choque elétrico, uma parte dessa eletricidade vai passar pelo corpo e vai para a Terra, né? E aí, é claro que essa eletricidade ela vai fazer aí com que surja lá no anel de ferrite uma diferença do que saiu pela fase e voltou pelo neutro. É por isso que pelo DR, o neutro tem que passar pelo equipamento. Ele é conectado no bordo do equipamento, porque ele fica medindo essa diferença aí, certo? Então, é um equipamento extremamente sensível e tem algumas considerações importantes a seu respeito. Tipo assim, nós não podemos aterrar o neutro, senão o DR não vai funcionar. Nas tomadas não pode haver contato, né, de metálico entre neutro e terra, porque vai dar diferença também, né? Às vezes o acabamento do eletricista foi muito ruim, né? E aqueles filetezinhos do neutro, se ficar tocando nos filetezinhos do terra, pode dar defeito que desarma o DR, né? Certo? Então, o DR é uma estratégia muito, mas muito eficiente, eficaz com relação à proteção das pessoas contra o choque elétrico. Outra coisa é, nessa foto aqui de baixo, né, mostra que algumas barreiras que são instaladas em subestações que evita que as pessoas tenham acesso a essas partes aqui energizadas de alta tensão, né? Isso aqui é muito comum em cubículos, subestações de energia, né? Isso aqui evita o contato com partes energizadas, utilizando essas barreiras metálicas. Então, é outra estratégia também para poder evitar diminuir o risco, né? Isolar o risco de contato com partes energizadas, tá? Aí tem uma série também de equipamentos de proteção, né, para poder fazer para fazer com que o operador tenha uma segurança maior, né, durante a operação. A gente vê nessa foto aqui de cima, o colega aqui está todo protegido, né, utilizando aqui um protetor facial, né, luvas isoladas, né, certo? A roupa dele é de tecido anti-chama, resistente a fogo, né? Porque em caso aqui de ocorrer aqui um arco ou alguma coisa, uma explosão, vai atenuar, vai diminuir, né, vai mitigar os efeitos dessa ocorrência sobre o profissional, porque ele está aqui com essas proteções sobre ele, né? Certo? Então, todos os materiais utilizados, né, em redes elétricas são feitos de material isolante exatamente, né, para poder evitar esse risco aqui de contato com parte energizada e de conduzir corrente elétrica a ponto de promover um choque elétrico no eletricista ou no profissional que está executando a atividade, eletricista, técnico, engenheiro. Temos aqui as luvas, né? As cordas são de nylon, material isolante, né? O cinto é feito também de materiais também isolante ou de baixa inflamabilidade, né? O trava-queda aqui tem uma parte aqui de nylon também, que é isolante. O talabarto do eletricista, apesar de possuir algumas partes metálicas, mas aí as cordas, a proteção da corda, né, que constitui aqui o talabarto, também é feito de material isolante, né, de nylon, normalmente, né, lona, né, a proteção do nylon de lona. Então, nada disso é por acaso, essas coisas são feitas, são fabricadas a oferecerem um nível de proteção para o eletricista nesse quesito de proximidade e contato com partes energizadas, né? Dentro desse contexto, nós temos aqui algumas distâncias, né, que, por norma, são consideradas distâncias de segurança, né? Porque a gente sabe que existe a tal da zona de risco, a zona controlada. A zona de risco é aquela mais próxima do ponto energizado, onde o trabalho está sendo executado de fato, onde está acontecendo ali, né, a labuta ali, a execução do serviço, próximo do ponto energizado. A zona controlada já é aquela zona que foi isolada, né, onde está havendo a mobilização de ferramentas, de material, a movimentação de profissionais, certo? Que é no entorno da parte energizada, né? Certo? Acessível aos profissionais, claro, né? Quem tem acesso a essa zona controlada são os profissionais autorizados.
Então, tem essa tabelinha aqui, que eu aconselho os senhores aí dar uma olhada, né? Onde se estabelece, de acordo com o nível de tensão, se estabelece algumas distâncias mínimas de segurança, certo? Aí, isso aqui é tirado da norma, né? Onde delimita a zona livre, a zona controlada, né? Que é restrita aos trabalhadores autorizados, certo? A zona de risco, que é aquela mais próxima do ponto energizado, o ponto da instalação, e o PE, o ponto da instalação energizada, né? Que é o ponto aqui onde está sendo feito o trabalho manual, né? SI é superfície isolante construída com material resistente e é dotada de todos os dispositivos de segurança, certo? Faz parte aqui de uma medida, né, de controle de risco com relação a contato com parte energizada, ou seja, promover aqui um ambiente isolado do piso, para que o eletricista tenha total segurança naquela área ali, certo? De trabalho. Ok? Então, pronto. Aí tem essa aqui, imagem aqui, que é da norma, que mostra aqui, né? Mais ou menos um raio delimitado para essa zona controlada, um raio delimitado para a zona de risco, e mostrando aqui onde é a zona livre, que é a zona onde os transeuntes, as pessoas comuns, né, podem transitar, as pessoas BA1, né, tá? Então, essas considerações são importantes para a gente conhecer esses conceitos que são extraídos da norma, né? Certo? Aí tem mais algumas considerações, né? Mas aí a gente vai começar agora a falar sobre a indução eletromagnética, né? A passagem da corrente em condutores gera um campo eletromagnético. Isso aqui é um aspecto aqui da indução eletromagnética, né? Quando um condutor está sendo passado, está sendo percorrido por uma corrente elétrica, a gente gera, né, ao redor desse condutor um campo eletromagnético, que por sua vez induz uma corrente elétrica, né? Os condutores que porventura estejam próximos, né, desse outro condutor que está sendo percorrido por uma corrente elétrica. Assim pode ocorrer a passagem de corrente elétrica em um circuito desenergizado se ele estiver próximo. É a questão da indução eletromagnética. Isso aqui acontece muito, pessoal. O pessoal que constrói redes elétricas, e aí ele está construindo uma rede elétrica, obviamente a rede elétrica a ser construída está desenergizada, né, que está em construção ainda, porém esse serviço está sendo feito próximo de uma outra rede que já está construída e que já está energizada. Então, a corrente passando por essa linha energizada, próximo dessa outra linha desenergizada, pode fazer com que correntes elétricas sejam induzidas na linha, na rede que está sendo construída, né? Isso pode, inclusive, provocar choques elétricos, formigamento, né? Os profissionais podem sentir esses efeitos por conta dessa corrente induzida, certo? Então, o que tem que ser feito é trabalhar de luva, trabalhar em escada isolada, em cestos aéreos isolados, né? Tem essa série de medidas aí para poder também isolar esse risco aí, dessa corrente aí induzida, nesse quesito aqui de indução eletromagnética, tá? Então, continuando, descargas atmosféricas, né? Bem, a descarga atmosférica aí é uma forma de, de manifestação, né, da eletricidade provocada pela própria natureza, né? A gente sabe que aí as diferenças de carga entre as nuvens e a Terra pode proporcionar, pode fazer surgir uma corrente elétrica aí de grande valor, que pode fazer com que escoe da nuvem para a Terra, da Terra para a nuvem. Existe também, é raro, mas pode ser o contrário, né? Vai depender da disposição de cargas, né? E aí constitui um risco extremamente elevado no que diz respeito a serviços no CEP, né? É por isso que em tempos chuvosos, mau tempo, em situações climatológicas desfavoráveis, né, temporais, né, os eletricistas não devem executar suas atividades nas redes elétricas, exatamente porque uma descarga elétrica pode ser motivo da ocorrência de um acidente, né, no sistema elétrico. Então, uma forma de a gente reduzir, mitigar os efeitos
das descargas atmosféricas, a gente cita entre eles não trabalhar, né, durante temporais, instalar para-raios nas edificações, né, para que essas descargas sejam recebidas e drenadas para a terra de um modo seguro, né, de modo seguro. Para isso, os prédios, eles, de acordo com períodos estabelecidos em normas, né, pela norma NBR 5419, né, periodicamente eles são vistoriados, né, e elaborados laudos de SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. E aí a elaboração desses laudos previstos em norma existe exatamente para fazer com que o SPDA ele não venha a ficar numa situação de deterioração que o torne impossibilitado, né, de ser eficaz, né, nesses momentos de descarga. Né? Então, anualmente, bianualmente, vai depender aí da edificação, né, das características da edificação. As edificações elas são passadas por um processo de vistoria, né, para se elaborar um laudo e ver como é que está o estado físico, operacional desse SPDA, né, desse Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica. Então, assim, é uma parte bem assim que requer muita atenção, porque normalmente o poder público não tem meios de fiscalizar, né, todas as edificações, falta de pessoal, e os proprietários de edifícios, por desconhecimento, por serem bem assessorados nesse quesito, aí acabam abandonando o SPDA, né, no prédio, e o tempo aí ele fica sem sua efetividade, né? Ele deixa de ser eficaz porque o tempo vai desgastando e vai aparecendo aí deterioração nos elementos do SPDA. Então, é muito importante essa questão de atualizar o laudo do SPDA, né? Visto em norma. Com relação à eletricidade estática, pessoal, também constitui um risco do sistema elétrico de potência, né? Certo? Porque a eletricidade estática está relacionada ao acúmulo de cargas, né? Essas cargas elas ficam acumuladas em um determinado objeto, em um determinado corpo, né? E em algum momento, né, quando entra em contato ou chega próximo de outro corpo que também está carregado eletricamente com cargas de, vamos supor, de sinal contrário, né, cargas de natureza contrária, então a gente pode ter ali a origem de um centelhamento, uma origem ali de uma descarga, né, que pode ter implicações aí também, um risco, né, no CEP, né, certo? Um risco no CEP, né. Por exemplo, no sistema elétrico é muito comum, quando se desliga uma rede elétrica, e nessa rede elétrica existem um banco de capacitores, né, existem formas ali de promover o aterramento das células para poder fazer com que aquela energia que ficou armazenada ali, certo? Ela seja drenada para a Terra. A gente pode entender, de certa forma, que ali ficou armazenada energia, certo? Na forma de uma eletricidade estática, né? Certo? Por quê? Porque ficou ali armazenada e, se não for drenada, ela pode promover ali, né? Provocar um choque elétrico numa pessoa que vai ter contato na linha, né? Então, se comporta como se fosse uma eletricidade estática, né? No caso do banco capacitor. Então, existem aí formas de drenar essa energia para que ela seja consumida e aí ela seja totalmente drenada dos bancos de capacitor. Foi um exemplo, né? Um exemplo. Mas existem outros exemplos que podem provocar também acúmulo de eletricidade estática, né? Grandes reservatórios de água, grandes reservatórios de outros líquidos, né? Até de combustível, podem também armazenar eletricidade estática, que para isso devem ser muito bem aterrados. Né? Isso aí acontece por causa do atrito, né? do próprio líquido, do interior dos reservatórios metálicos. Aquele atrito ali ele pode gerar um acúmulo de cargas estáticas. Né? Tá?
Campo magnético, campo elétrico, né? A maioria dos equipamentos, né, tem certo grau, né? Bom, a maioria dos equipamentos tem certo grau de condução, né? Dependendo do material, né? E pode, de acordo com essa condução, né, gerar uma perturbação de origem eletromagnética, né? Certo? Então, assim, a questão do campo magnético, né? Que um raio, né? Que caiu numa instalação, tem muitos sensores, transdutores, né? A gente tem aí a questão também do campo magnético gerado pelas linhas de transmissão, né? Então, esses campos magnéticos, esses campos elétricos, né, eles podem danificar equipamentos, eles podem, porque quando eles têm uma intensidade muito elevada, então eles têm esses efeitos de promover a indução de correntes em outros condutores próximos, né, como já foi visto, né, lá naquela parte de campo eletromagnético. E nessa sessão aqui a gente vai se ater a, a se concentrar nos efeitos que esse campo elétrico ou campo magnético possa acarretar, certo? Sobre equipamentos que porventura possam a vir sofrer danos, né? Entendeu? Equipamentos que ficam aí no alto de torres, né? De comunicações, são são aparelhos que podem sofrer danos, certo? Devido aos efeitos de campo elétrico e magnético, se não houver uma forma, né, de controlar esses campos, né? A gente vê, né, guias de onda, né, em torres de comunicação, né, exatamente para concentrar essas ondas e transportá-las de um equipamento para outro, né, certo? Porque se essas ondas eletromagnéticas, né, elas porventura escaparem do guia de onda, né, e aí se tiver um equipamento ali próximo pode provocar um dano, né, entendeu? A esses transdutores, esses sensores que porventura estejam próximos. Né? Então a gente está falando aqui numa área de danos muito mais material, né? Do que mesmo danos físicos e tal, certo? Aqui a gente tem aqui um conceito de campo magnético, né? Que aí o campo magnético, ele tem muito a ver, né? Com essa questão da perturbação, né? Certo? O campo magnético é uma perturbação, né? Que é provocada pelas linhas de campo, né? No entorno daquele componente, daquele condutor que está gerando esse campo magnético. A Terra, por exemplo, ela tem o seu campo magnético. Então, é uma perturbação que tem lá seu papel importante, né? Que filtra aquelas partículas nocivas que vêm do espaço, né? E tal. E aí, ou seja, o campo magnético tem a ver com essa questão, né? Tá bom? Então, vamos para comunicação, identificação e sinalização, né? Ora, a gente promover uma boa comunicação, uma identificação e sinalizar muito bem as áreas onde são trabalhadas, né, no CEP, onde são montadas as frentes de trabalho, a gente evita muito riscos de acidente, atenua muitas coisas que possam ser fontes de acidentes. A comunicação, né, é importante, porque através dela é que a gente pode promover os avisos, né, de que, olhe, homens trabalhando, né? Isso é uma comunicação manifestada numa forma de sinalização. Identificar um disjuntor, dizendo não opere esse disjuntor, homens trabalhando. Os eletricistas portarem rádios para terem comunicação rápida com outras equipes que estejam trabalhando no trecho. Então, todas essas medidas, elas vão se associar para promover uma padronização dos processos, certo? De comunicação que venham a trazer segurança, né, para os eletricistas, para os profissionais. Então,
Na subestação, a gente tem que ter as plaquinhas, perigo, alta tensão, para que sirva para atentar as pessoas do risco que aquilo ali oferece, né? Que aquilo ali é algo muito perigoso, né? Certo? A placa de risco de choque elétrico, né? Para poder promover a comunicação de que aquele setor, aquele equipamento, ele oferece um risco de dar uma descarga elétrica nas pessoas, né? Então, quem tem que operar, quem tem que se aproximar daquele equipamento são pessoas autorizadas e qualificadas, né? Enfim, essa parte é uma parte muito bem trabalhada hoje em dia. A norma NR10, ela tratou esse assunto com muito afinco, né? E aí hoje a gente vê as empresas trabalharem muito bem essa parte, né? De um modo geral, né? Tá bom? Questão de trabalho em altura, né? Que também é um risco no CEP. A questão do trabalho em altura, certo? Hoje a gente tem um aliado muito importante para o trabalhador que trabalha em altura, é a NR35. A NR35 é a norma que vem trazer exatamente a orientação e as diretrizes, né, com relação ao trabalho em altura. Professor, o que é trabalho em altura? Pois, segundo a norma, qualquer trabalho realizado a uma altura maior ou igual a 2 metros já é considerado um trabalho em altura. Entendeu? Então já tem que obedecer tudo que dispõe a NR35, certo? Aí, normalmente essa norma ela vem estabelecer critérios para que o profissional que está trabalhando em altura adote medidas exatamente para que não venha sofrer queda de desnível, né? A pessoa que está trabalhando em altura tem um risco da queda de desnível. Então, a gente vai ter à disposição do trabalhador os famosos kits anti-quedas, né? Kit anti-quedas. Vão ser os cintos paraquedistas, trava-quedas, né? A gente vai utilizar aí mão de linha, vamos utilizar aí linha de vida, certo? Então, a gente vai utilizar uma série de, de apetrechos, né? Uma série de equipamentos que foram desenvolvidos para evitar exatamente a queda de desnível, né? Falando com relação a redes elétricas, que é a nossa área que a gente utiliza com mais propriedade, né? A gente trabalha, né? É mais envolvido, a gente utiliza como meio de proteção para isolar o risco de queda o agulhão, a linha de vida, o trava-queda, né? O talabarte e o cinto tipo paraquedista, né? Então, esses itens constituem o kit anti-queda, certo? O eletricista coloca o agulhão no poste, usando a vara de manobra, e aí do agulhão até o solo tem ali uma corda, né? Que vai ser a linha de vida, né? Uma corda dimensionada corretamente, né? Para suportar ali uma quantidade de massa que seja superior, né? A massa do eletricista, bem superior, claro, certo? O trava-queda, que vai proporcionar exatamente um mecanismo de travamento, quando o eletricista, porventura, vinha sofrer ali um desprendimento de onde ele está trabalhando. Aí ele vai ficar pendurado pelo trava-queda que está ligado à linha de vida. E o trava-queda está conectado no cinto paraquedista. Já o talabarte de posicionamento, ele utiliza sempre que ele for executar uma tarefa manual, que ele precise ali ficar posicionado de uma determinada maneira para executar uma tarefa. Aí ele passa o talabarte para poder ele ficar ali com aquele equipamento e dando aquele apoio, né? Na região lombar dele, do profissional, certo? Então, o trabalho em altura, né? Passa por essas coisas que nós falamos, né? Mas aí tem cesta aérea, né? Tem estações elevatórias hoje elétricas, certo? Que também são muito utilizadas na indústria, né? Em redes elétricas utiliza muito o cesto aéreo. Aí lembrando que o cesto aéreo, hoje em dia, a NR35 colocou como exigência, isso aí serve para o cesto aéreo e serve para a estação elevatória, que é essa figura de cima.
Quem tem que operar a estação elevatória, a plataforma, é o próprio eletricista, certo? É a pessoa que está executando o trabalho. Deve existir um outro mecanismo de operação lá embaixo, né? Porque caso de cima dê problema, ou a pessoa sofra um sinistro, então o colega que está lá embaixo tem como resgatar a pessoa, né? Porque vai transferir o mecanismo para a parte inferior e ele vai promover, certo, a retirada do colega daquela região ali, vai descer ele, né, para o nível do solo. Mas quem tem que operar durante a tarefa é a pessoa que está dentro da plataforma, né? Aí hoje a gente ainda vê demais, né? Ainda é muito utilizado, né, a questão da cesta atrelada ao caminhão MUC, né, o caminhão guindaste. E aí nesse tipo de arranjo, realmente o profissional ele não opera nada, quem opera é o buqueiro. Isso aí é uma coisa irregular diante da norma NR35, tá? Não é uma coisa regular, não. Por quê? Porque o trabalhador que está sendo elevado, ele não tem a opção dele manobrar, que deveria ser dele a decisão de manobra. Então, isso aí é uma coisa que fica ainda muito utilizada pelas empresas, né? E concessionárias e tudo, viu? Em todo canto a gente vê isso, certo? Infelizmente, ainda vê muito. Eu acredito que é um processo muito lento, mas é claro que as plataformas aéreas, os skies, eles tendem a um pouco e ganham espaço, e são equipamentos caros, né? E a gente sabe que quando a norma entra, não quer dizer que na semana seguinte tudo estará resolvido. Existe aí um processo lento de adaptação e tal, as empresas vão sendo ameaçadas de multa, o pessoal das segurança vai tendo trabalho, né, fazendo aqueles termos ali de infração, TAC, e vai sendo, é um processo lento, não tem como, porque requer investimento, etc., e não vai ser um processo assim automático, não. O processo funciona dessa forma mesmo, né? Então, aqui, em regras gerais, né, para trabalho em altura, certo? O que tem que haver mesmo é a consciência do trabalhador, né, das equipes, para que se faça o uso de mecanismos anti-queda, certo? Tem que se fazer uso. Não pode deixar coisas espalhadas pelo chão, certo? Porque pode promover aí acidentes, né, de alguma forma. Se tiver alguma abertura no chão para que alguém esteja descendo para um nível subsolo, isso tem que estar sinalizado com placas, né? Certo? Porque quem está movimentando a escada, quem está trabalhando em altura, normalmente quem está embaixo, tem muita interação com quem está lá em cima. Aí as pessoas ficam olhando para cima. Aí fecha a escada para cá, coloca mais para cá, não sei o quê. E aí você olhando para cima, numa conjuntura dessa, se tiver algum buraco não sinalizado, isolado, a pessoa pode cair no buraco porque a pessoa está muito concentrada com a pessoa que está lá em cima. Esse tipo de coisa, né? A concentração é algo muito importante na execução de todos os serviços, né? Certo? Mas, assim, a sinalização, como foi visto lá no item 5, se não me engano, a sinalização é extremamente importante para poder evitar acidentes também em serviço em altura, certo? Então, a gente tem técnicas, né, variadas, né, trabalhos com linha viva que são feitos em altura, né? A gente tem serviços no potencial, onde o profissional vai estar trabalhando em altura, muitas vezes num helicóptero. Então, tem uma série de medidas a serem observadas. São treinamentos extremamente específicos, né? Claro. Tem colega que trabalha em andames isolados, também no potencial, em subestações, né? Então, temos colegas que trabalham em linhas de transmissão com sistema desenergizado, que aí requer uma série de medidas de segurança para evitar também queda de desnível, certo? Então, tudo isso aí, né, são utilizados no CEP com relação à prevenção de queda, certo? Prevenção de queda.
Verifique a seguir as medidas de controle que você deve adotar para evitar acidentes elétricos em sua empresa. A desenergização é uma, né? Desenergizar não é a mesma coisa que desligar, né? Desenergizar é você adotar medidas para que aquele circuito que foi desligado ele tenha processos que impliquem dificuldade de reenergização, que trave uma reenergização acidental, certo? É diferente de só desligar, que não existe nenhum procedimento para dificultar o religamento. Na desenergização existem procedimentos criados para dificultar a energização, porque isso aí evita a energização acidental, né? Então tem que haver um procedimento para que a reenergização aconteça. Então, nesse contexto, a gente está falando de desenergização. Aterramento de proteção temporária, a equipotencialização, né? A equipotencialização é reunir aqueles condutores daquele circuito ao potencial terra, né? Normalmente é um aterramento, associado ao aterramento. Seccionamento automático da alimentação, né? Certo? Ou seja, colocar dispositivos que automaticamente eles desligam o circuito em caso, né, de algum defeito, de algum problema operacional, né? Dispositivo de corrente de fuga, a gente já falou do DR, por exemplo. A questão da extra baixa tensão, a gente, quando for trabalhar na extra baixa tensão, que são tensões abaixo de 50 volts em corrente alternada e abaixo de 120 em corrente contínua, normalmente não requer esses cuidados, são cuidados típicos de serviços em SEP. Você trabalhar no circuito de um automóvel, por exemplo, não requer lá esse tipo de cuidado, tá? Porque são um nível de tensão muito baixo, né? Um nível de tensão muito baixo. Bloqueios e impedimentos são utilizados também como medidas para evitar acidentes, né? E isolamento de partes vivas quando a gente está trabalhando com linha viva ou a gente está trabalhando num trecho, num QGBT energizado, mas que ficou ali próximo um lado que ficou energizado por algum motivo. Então, a gente coloca ali um lençol isolado, uma cobertura, para poder fazer o isolamento dessa parte que ficou viva. Tá bom? Então, todos esses procedimentos, todas essas medidas, elas devem ser adotadas como medidas de controle que a gente promove para evitar acidentes elétricos, certo? No nosso ambiente de trabalho, tá bom? Então a gente vai parar por aqui, certo? Na próxima aula a gente continua debatendo essas coisas no curso de NR10, certo? A gente agradece a atenção e logo mais postaremos a sequência, certo? Do nosso curso de NR10. Muito obrigado e até a próxima.